Maravilhosos irmãos, queridos amigos, é um prazer e um privilégio estar aqui para compartilhar com vocês uma mensagem de reflexão da Palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Mensagem de advertência, de reflexão, de pensamento quanto à santa palavra de Deus. A própria palavra de Deus, ela nos dá base para que possamos a cada dia refletir nos momentos em que estamos vivendo. Quais são os dias que estamos vivendo? Em Mateus capítulo 24, versos 37, 38 e 39, o Senhor Jesus disse: Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estamos vivendo uma pandemia. Na China, este vírus ele começa no final do ano de 2019. No mundo, no início de 2020. Aqui no Brasil, infelizmente, a partir de março, começamos a perder entes queridos, amigos. As baixas não são apenas em número de pessoas, mas também pessoas queridas, irmãos, filhos, pais, avós, amigos. E muitas pessoas não se perguntam por que está acontecendo tanta coisa nesses últimos tempos. As pessoas elas estão acostumadas a buscarem apenas as suas ideologias. Pessoas que estudam 4, 5, 6 anos numa faculdade, depois fazem suas pós-graduações, seus intercâmbios, entram em financiamentos de casas, carros, constituem família, pessoas que vivem viajando, e é bacana todas essas coisas, as conquistas são legais. Eu não estou dizendo aqui que a palavra do Senhor nos diz que não devamos ter os nossos bens, ter as nossas conquistas, que não devamos manter os nossos relacionamentos, que não devamos ter os nossos sonhos e as nossas metas. Muito pelo contrário, nós precisamos nos manter firmes aos pés do Senhor através dos nossos relacionamentos, crescendo, confiando no Pai, que fez-nos grandes promessas, não só aqui para a terra, mas também para o porvir. Queridos, as promessas de Deus são reais, verdadeiras e maravilhosas. Mas, como o Senhor disse, assim como foi no dia de Noé, muitas pessoas se apegaram aos seus bens, aos seus desejos, aos seus sonhos, às suas vontades. E quando a arca fechou a porta, ninguém mais podia sair ou entrar para o barco da salvação. Tem você passado por momentos difíceis? Você é uma das pessoas que talvez contraiu esse vírus? Você é uma das pessoas que perdeu alguém querido? Você é uma das pessoas que foi internada por causa dessa doença? Será que os momentos que estamos vivendo são apenas momentos comuns? Mais um dos momentos ruins da história deste mundo? Ou será que estamos selando a história deste mundo de pecado, onde os nossos primeiros pais caíram, pecaram, e consequentemente também, desde Adão e Eva, viemos pecando. E Cristo já veio aqui uma vez, como homem, morreu na cruz do Calvário por nós, e nos promete que virá uma segunda vez, mas não agora como o Messias para ser entregue na cruz do Calvário. Não, Ele virá com toda a honra, com toda a glória, com todo o poder e majestade, para buscar a cada um dos seus filhos que confiaram em seu poder. Mas, Carlos, como é que eram as coisas no momento exato que o mundo passou por essa sacudidura?
que houve o dilúvio. Lá no capítulo 6 de Gênesis, verso 12, a Bíblia diz: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Eu não sou teólogo, mas ouso a dizer que talvez até os próprios animais não eram carnívoros até esta época aqui. Até o momento antediluviano, eu acredito que os animais ainda eram herbívoros. Poucos animais eram carnívoros, ou quase nenhum, porque a própria palavra do Senhor diz que todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Ou seja, os animais estavam abrindo espaço para o homem na natureza, um crescimento populacional enorme naquela época, e aí muitos animais não achavam mais morada. Tinha já sido o costume das criações, muitos homens tinham criações, rebanhos, os animais também domésticos, e você vê que cada vez mais que nós nos apropriamos da natureza, a natureza reclama o seu espaço, e aí a gente vê enchente, a gente vê incêndio, a gente vê animais ferozes, a gente vê animais em extinção. Olha para a palavra do Senhor, verso 13 diz: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, a violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Você está triste porque pessoas abandonam bebezinhos, matam, maltratam? E algumas pessoas que são ateias ou que desmerecem a palavra do Senhor dizem: não, mas isso daí já acontece há muitos anos. Pedofilia, maus tratos, bigamia, entre outras coisas, não acontecem de hoje. A própria Bíblia diz que isso já acontece há muitos e muitos anos. Isso é comum, isso é normal. Irmãos, nem tudo que é comum é normal. Tem muitas coisas que se tornaram comuns, mas não são normais. Pensem comigo, até algum tempo atrás, nós não tínhamos nem telefone em casa, só as pessoas que tinham mais posse. De um tempo para cá surgiu os mobiles, os celulares, e as pessoas, ao adquirir os celulares, 99% no começo eram tudo pré-pago. As pessoas pagavam uma fortuna por uma linha de telefone celular, uma linha de telefone móvel, e mesmo esta linha sendo tão cara, ainda era necessário inserir crédito ou pagar uma conta altíssima no final do mês para ter a comodidade de falar de maneira portátil. Hoje em dia, o que se menos faz com um celular é ligação. Você deve ter pensado aí, deve ter até dado aquele sorrisinho, é mesmo, né? O que menos se faz com o celular é a ligação. A gente usa o celular para tantas outras coisas. E hoje é comum acessar o e-mail, fazer transferências bancárias, mandar mensagens por aplicativos, acessar as redes sociais, trabalhar pelo celular. Nós pagamos contas, nós verificamos a melhor rota, o melhor caminho, tudo através do celular. Isso é algo comum, que pode ser comparado a algo normal. Porque comum, muitas pessoas fazem, porque normal, a maioria das pessoas que fazem sabem como faz. Mas o pecado, ele pode até ser comum, muitas pessoas praticam. A perdição não vai ser para um ou dois, vai ser para Satanás, os seus anjos e as pessoas que não aceitaram a mensagem de Deus. Mas viver no pecado nunca foi e nunca será normal, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E assim como foi nos dias de Noé, as pessoas estão preocupadas em viver para este mundo, 20, 30, 40, 100, 70 anos, que seja. Isso é comum desde a época de Adão e Eva, desde a época de Noé. Mas o normal
é esperarmos por uma nova terra, um novo lar. Isso sim é normal. Isso sim é a vontade de Deus. Então, quando nos dedicamos a fazer a vontade de Deus, os problemas, as mazelas e as dificuldades, eles não desaparecem. Muito pelo contrário, às vezes até se sobressaem. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá condições de enfrentarmos os perigos, de ultrapassarmos os obstáculos, de vencermos as dificuldades, de sanarmos os problemas e de acreditarmos que o maior de todos em todo o universo é Deus, que o inimigo já está vencido e que, assim como foi nos dias de Noé, muitas pessoas se perderam, mas um grupo em especial foi salvo. Aquele grupo de um homem que passou 120 anos pregando não só para as pessoas de fora, mas pregando para os seus filhos, para as suas noras, para a sua esposa e para ele mesmo. Olha que bacana. Noé vai andando em direção à arca e os animais o vão seguindo. Parece até fantástico imaginar os animaizinhos seguindo Noé. Na maioria das historinhas infantis, as pessoas vão seguindo esta linha. Tem até muitas musiquinhas que cantam, né? Pam, 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 Noé está batendo. É muito, muito legal. Mas tem um outro lado dessa história. As pessoas que se perderam, as pessoas que não ultrapassaram as portas da arca, as pessoas que não confiaram nas promessas de Deus, as pessoas que não ouviram o que estava através das palavras de Noé, que eram as palavras do próprio Deus, pedindo que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos, solicitando que as pessoas voltassem para os braços do Pai. Essa mesma solicitação Deus nos faz hoje. Ele pede que possamos voltar ao primeiro amor. Deus nos convida a resgatarmos os nossos bons pensamentos, a vivermos não numa nostalgia, mas a relembrarmos que, assim como foi tão bom para Noé enfrentar todo o dilúvio, junto com sua família, junto com os animais selecionados, junto com a esperança de que aquelas águas iriam baixar e dali de dentro ele sairia vitorioso, e agora começaria um novo ciclo para toda a humanidade, a promessa nos é estendida. Só que algo muito mais lindo, maravilhoso e superior ao que foi nos dias de Noé. Porque quando Noé sai da arca, ele e os seus filhos têm que dar sequência a uma vida ainda limitada, com o risco de pecado, que foi o que aconteceu. A gente vê que logo em seguida já tem a Torre de Babel e tudo mais, com uma vida limitada em tempos, em anos. Noé já estava cansado, já estava velho, seus filhos agora têm que dar sequência à história. Só que a promessa que Deus nos faz agora não é mais de 40 dias enfrentando um dilúvio, grandes chuvas, mas é de toda uma eternidade com o Pai. Primeiro 1000 anos no céu, aprendendo com Cristo, conhecendo sobre a vontade do Pai, amando cada vez mais esse Deus maravilhoso que nos criou, que nos amou e que deu o seu Santo Filho para morrer por nós. Agora temos um convite maravilhoso. Depois deste 1000 anos, viveremos por toda a eternidade com Deus. Desceremos naquela cidade santa que é ataviada com o seu noivo, e a própria claridade do brilho do rosto de Cristo será luz para aquela santa cidade. Olha que maravilha! Assim como foi nos dias de Noé, que existia uma promessa linda, maravilhosa, verdadeira e real, nos é dada uma nova promessa, melhor, de algo maior e de uma promessa verdadeira. Eu não estou pedindo para você desistir dos seus sonhos, não estou pedindo para você largar tudo e simplesmente se mandar para um lugar desconhecido, não. Mas eu te peço, irmão, vamos nos comprometer a vivermos a palavra de Deus,
a andarmos no caminho, Pai, a acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e segui-lo, independente do momento, do dia, da situação. Quer você ter este compromisso com Deus? Faça uma aliança com Cristo. A partir de hoje, se entregue totalmente ao Deus de Israel e deixe Ele transformar a tua mente, o teu coração. Se você já fez essa promessa um dia, esta aliança em algum momento, renova esta aliança e faça este compromisso. Deixe Deus ser Deus em tua vida. Se entregue totalmente ao Pai. Feche seus olhos da forma que você está, talvez trabalhando, talvez regozijando no Santo Sábado. Não sei quando você vai assistir este vídeo, mas eu gostaria de convidar você neste momento para fechar os olhos. Oremos. Maravilhoso Pai, te agradeço pela vida, pela saúde, peço a tua proteção sobre a vida de cada pessoa que neste momento está com seus olhos fechados, te clamando, te orando e buscando a presença do teu Santo Espírito, Pai. Refrigere o coração e a alma de cada um que teve um ente querido, que foi tomado por essa doença ou por qualquer outro tipo de acontecimento, Pai. Seja com as pessoas que estão desempregadas, com as pessoas que estão encarceradas, os órfãos, as pessoas que ficaram viúvas. Deus, vivemos momentos muito difíceis, mas confiamos e acreditamos no teu santo poder. Envia os teus santos anjos e o teu Santo Espírito para o lar, para a vida, o trabalho, os estudos de cada pessoa que neste momento está te clamando. Transforma os nossos corações, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, e que a cada dia possamos nos dedicar cada vez mais a ouvir a tua voz e colocá-la em prática, Pai. Deus, eu te agradeço pela oportunidade da minha vida e da vida de toda a minha família e das pessoas que estão ouvindo e da família de cada uma dessas pessoas, Pai. Seja com todos nós, é o que te pedimos no nosso nome de Jesus. Amém.